Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou o Paulo Ramos. Vamos estudar hoje o Livro dos Espíritos, no capítulo 6, Lei de Destruição, Pena de Morte, questão 764, do Livro dos Espíritos, tradução de José Herculano Pires, da editora LAC. Antes, vamos à nossa vinheta. Muito bem, Kardec, na questão 764, ele pergunta aos espíritos. Jesus disse, entre aspas, quem matar pela espada, perecerá pela espada. Essas palavras não representam a consagração da pena de talião? E a morte imposta ao assassino não é a aplicação dessa lei? É uma pergunta feita por Allan Kardec. Antes da resposta dada pelos espíritos, vamos ver aqui alguns aspectos sobre a lei de talião. Conhece-se como lei de talião um antigo sistema de penas pelo qual o autor de um delito devia sofrer o castigo igual ao dano por ele causado. Os primeiros indícios da existência da lei de talião foram encontrados no Código de Hammurabi, em 1780 a.C. E agora vamos à resposta dada pelos espíritos da questão 764. Eles disseram, tomai atento, quer dizer, tomai atenção. Estais equivocados quanto a estas palavras, como sobre muitas outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Ele quem a aplica, e não os homens. Todos vós sofreis a cada instante essa pena, porque sois punidos naquilo em que pecais, nesta vida ou em outra. A resposta continua, mas vamos fazer um pequeno comentário aqui, né? Os pecados são os erros que nós cometemos, as falhas que nós cometemos com relação à lei de Deus. Então, os espíritos, dando essa resposta a Kardec, ele diz, olha, quem aplica a lei de talião, olho por olho, dente por dente, é Deus, na sua justiça, no seu amor, na sua misericórdia. Quem aplica a lei, quem aplica a justiça, é Deus. É Ele que aplica a lei de talião, porque Ele sabe plenamente quais são as medidas exatas para a aplicação dessa lei, de olho por olho, dente por dente. Então, os espíritos dizem, olha, com essas interpretação ou interpretações que vocês têm de muitas palavras, muitos textos que estão na Bíblia, vocês estão muitas das vezes equivocados. Porque quem aplica a lei de talião é Deus, é a justiça de Deus e não os homens. É Ele que faz a aplicação dessa lei. E os espíritos explicam, todos vós sofreis a lei, esta lei a cada instante, ou essa pena a cada instante, porque sois punidos naquilo em que pecais, nesta vida ou em outra. A questão aí é essa. Os erros que nós cometemos são os pecados e devem ser reparados. Devemos nos arrepender desses erros, devemos reparar os erros cometidos pela expiação e retomar o caminho do bem. E continua a resposta. Aquele que fez sofrer o seu semelhante estará numa situação em que sofrerá o mesmo. É este o sentido das palavras de Jesus. Pois não vos disse também, perdoai os vossos inimigos? Ainda responde os espíritos. O grifo aí é meu, para que nós possamos bem destacar, né, os ensinamentos dados pelos espíritos. Quando nós fazemos sofrer a algum dos nossos semelhantes, estaremos numa situação de sofrer as mesmas situações que nós causamos. Por isso que Jesus disse, quem matar pela espada, perecerá pela espada. É este o sentido das palavras do Cristo.
E ele também nos ensinou a esquecer as ofensas, esquecer, né, os maus tratos que muitas pessoas fazem contra nós, é esquecer. Perdoar os nossos inimigos é esquecer. É não guardar mágoa, não guardar rancor, não guardar ódio, ressentimento e desejo de vingança. Continua a resposta dos Espíritos. E não vos ensinou a pedir a Deus que perdoe as vossas ofensas da maneira que perdoardes? Ou seja, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei bem isso. Jesus nos ensinou no Pai Nosso a perdoar as ofensas dos nossos semelhantes. Ele nos ensinou a pedir a Deus que perdoe as vossas ofensas, aquilo que nós cometemos de errado, para que nós também perdoemos aqueles que nos ofenderam. Ou seja, na mesma proporção em que houvermos perdoado o nosso semelhante, nós também seremos perdoados. Aqui eu trago para vocês um livro muito bom de ser lido, O Sermão do Monte, a Sublime e Consoladora Mensagem de Jesus, do professor Severino Celestino da Silva, da editora Ideia. Ele fala na página 135 sobre o Pai Nosso. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13, onde ele diz assim, diz o professor Severino Celestino da Silva, normalmente rezamos o Pai Nosso dizendo, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É assim que nós rezamos. É assim que está na maioria das Bíblias, né, traduzidas para o português. Porém, ele nos diz o seguinte, na tradução direta do hebraico para o português, encontramos o correto ensino dado por Jesus, dizendo, perdoa as nossas culpas quando perdoamos as culpas dos nossos devedores. Aqui há uma condição. Quando nós perdoarmos, Deus perdoe as nossas dívidas, as nossas faltas, os nossos erros. A Bíblia tem muitas traduções, né, meus amigos? A que o professor Celestino nos traz nesse livro, sobre o Sermão do Monte, é bastante interessante porque ele pega a tradução direta do hebraico, pulando a Vulgata Latina, pulando a tradução feita para o grego e traz diretamente do hebraico para o português esses ensinos mais puros, mais diretos para todos nós. Então o professor nos diz o correto ensino dado por Jesus dizendo, perdoa as nossas ofensas, ou perdão, perdoa as nossas culpas quando perdoamos as culpas dos nossos devedores. Porque no texto acima, parece que nós perdoamos tudo. E nós ainda não conseguimos perdoar, né, plenamente. Guardamos muitas das vezes mágoas, rancores, ódios e até desejos de vingança. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós não perdoamos dessa forma. Mas quando nós perdoarmos, Deus perdoe os meus pecados, perdoe os meus erros. Está no livro Sermão do Monte, o Pai Nosso. E aqui outra passagem também, na página 139 do mesmo livro, Sermão do Monte, aqui na tradução de Ferreira de Almeida, corrigida e atualizada, diz o seguinte, é uma passagem do Evangelho muito interessante. Jesus dizendo, concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centil. Aqui a visão é de que nós estamos presos, né, numa cadeia. Mas veja só a tradução direta do hebraico para o português. Veja como ela fica mais compreensível. Está no livro Sermão do Monte, pelo professor Severino Celestino da Silva.
apressa-te em reconciliar com o teu adversário, diz Jesus, enquanto estás no caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz e o juiz te enviará para a prisão ou cárcere. E eu verdadeiramente te digo, não subirás dali até que tenhas pago o último prutar. Sentiu, né? Dito de outra maneira, né? Ali a palavra está, subirás. Nós não nos elevaremos desses mundos de provas e expiações, de mundos infelizes, de espíritos inferiores. Nós não nos elevaremos, nós não sairemos desse terreno. Jesus dizendo, e eu verdadeiramente te digo, não subirás dali até que tenhas pago o último centil. Ou seja, os nossos erros, as nossas faltas terão que ser reparadas pelas expiações dos males que nós causamos aos nossos semelhantes nesta existência ou em outras existências. Nós não nos elevaremos. Não é ficar numa prisão, como diz no texto anterior. E de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centil. Dá a impressão de que nós ficamos presos numa cadeia, né? Mas a questão aqui é bem mais clara. Jesus dizendo, verdadeiramente te digo, não subirás, não te elevarás a mundos felizes até que tenhas pago o último prutar, o último centil. Ou seja, tenha reparado os males cometidos contra os seus semelhantes. É um ensino belíssimo trazido por Jesus em que as traduções foram modificando gradativamente, com as atualizações, com as correções, foram mudando mais ou menos o texto e ficando assim pouco compreensível. Mas a doutrina espírita nos ensina, cada vez mais que nós nos elevamos moralmente, nós teremos a oportunidade de viver em mundos melhores, nos elevando em amor, em caridade, na prática do bem, e assim tendo a permissão para vivermos em mundos melhores. Meus amigos, ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua presença nos nossos estudos. É muito gratificante estudar a doutrina espírita, porque ela traz tantas e tantas explicações a todos nós com relação aos ensinos do nosso Mestre Jesus. Procuremos centralizar os nossos estudos na codificação espírita, realizada por Allan Kardec, trazida pelos espíritos superiores e coordenada pelo nosso Mestre Jesus, o Espírito da Verdade. Possamos todos, com esses estudos, encontrarmos e nos elevarmos, subirmos para mundos mais felizes. A todos, muita paz.